O cheiro de café rancoroso misturado com aquele desinfetante químico que queima as narinas é tão familiar que nem noto mais. Ou notava, até essa noite. Agora sinto cada molécula entrar nos meus pulmões enquanto esvazio a lixeira da recepção do consultório do Dr. Sim, e tudo parece diferente. Tudo parece errado. São 22 horas e 47 da noite. Estou aqui como faço 3 vezes por semana, depois de sair do meu turno de 6 horas como auxiliar administrativa na clínica onde trabalho de dia. Meu corpo inteiro dói. Os pés ardem dentro das tamanquinhas gastas, aquelas com a sola começando a descolar, e já perdi a conta de quantas vezes enfiei jornal dentro delas para não entrar água quando chove. Mas o dinheiro é dinheiro. R$ 200 por noite para limpar, organizar, esvaziar lixeiras. É o que paga a minha parte do aluguel do apartamento minúsculo onde Brandon e eu vivemos. Ou vivíamos. Ou vivemos. Nem sei mais como falar isso. Ele está em casa agora, dormindo. Ou fingindo dormir. Ultimamente ele chega tarde, cansado com o curso de especialização em ortodontia. Claro que está cansado. Estou pagando por isso. A lixeira da recepção está repleta de papel amassado, guardanapos, aqueles recibos de cartão de crédito que o Dr. Sim joga fora sem nem olhar. Vou despejar tudo no saco de lixo maior quando algo me faz parar. Um papel mais pesado, mais branco. Diferente. Pego. Desdobro. É um recibo de laboratório. Premium Dental Lab. A letra impressa é pequena, mas leio tudo com cuidado, como sempre faço. Sou daquele tipo de pessoa que lê as letras miúdas. Que guarda recibos. Que sabe onde está cada centavo. Meu coração começa a bater errado. Série completa de facetas de porcelana. Paciente, Tessa. Valor, R$ 5.000. Método de pagamento, linha de crédito profissional. Titular, Brandon Reed. Brandon Reed. Meu noivo. Meu crédito. Aquele que assinei em conjunto com ele há 2 anos, quando ele disse que precisava de uma linha de crédito profissional para a futura clínica que abriríamos juntos. Nosso futuro, ele disse, beijando minha testa enquanto eu assinava os papéis. Vamos construir isso juntos, Mariana. Meu nome é Mariana Souza. Tenho 31 anos. E até esse exato momento, eu acreditava que estava sacrificando meu presente para construir nosso futuro. Sinto aquele gosto metálico na boca. Aquele gosto que vem quando você recebe um soco no estômago, só que o soco é silencioso e invisível. Sento na cadeira de recepção, ainda segurando o papel amassado. Tessa. Conheço esse nome. Conheço porque eu vi em conversas de WhatsApp que Brandon deixava abertas na mesa da cozinha. Conversas sobre estudar juntos e tirar dúvidas de ortodontia. Conversas que ele apagava quando me via chegar. Facetas de porcelana. R$ 5.000. Meus sapatos estão literalmente caindo aos pedaços. Ontem, quando cheguei em casa, descalça porque a sola finalmente cedeu, Brandon nem olhou. Ele estava vendo vídeos de técnicas de alinhamento dental no celular, recostado no sofá que paguei com meu bônus de final de ano. R$ 5.000 em um sorriso perfeito para uma mulher chamada Tessa. Meu próprio sorriso desapareceu há meses. Nem lembro quando foi a última vez que fui ao dentista. Não é exatamente prioritário quando você está comendo arroz e feijão em potes de plástico para economizar, quando está trabalhando 2 empregos, quando está dormindo 4 horas por noite para pagar a especialização do homem que você ama. Guardo o papel na minha bolsa com as mãos tremendo. Meu telefone está no bolso, pesado como uma arma. Poderia ligar para ele agora. Poderia gritar. Poderia fazer aquela cena que as amigas sempre dizem que fariam. Mas não faço nada disso. Continuo esvaziando a lixeira com movimentos mecânicos. Continuo limpando a sala. Continuo fingindo que meu mundo não acabou de desabar enquanto o cheiro de desinfetante queima meus pulmões e aquele papel amassado queima um buraco no fundo da minha bolsa. Só que agora estou procurando. Agora estou olhando para tudo diferente. E quando você começa a procurar, você sempre encontra.
Chego em casa às 23h52. A porta do apartamento está pesada, como sempre, e tenho que empurrar com o ombro para abrir porque a fechadura está travada. Tudo neste lugar está travado ou quebrado ou prestes a quebrar. Assim como eu. Brandon está dormindo no sofá da sala. Consigo ouvir o barulho da respiração dele, aquele som regular e tranquilo de quem não carrega nada. De quem dorme bem. Passo por ele em silêncio, descalça para não fazer barulho, e vou direto para a cozinha. Sou assim. Mesmo quando o mundo está caindo, eu ainda tenho cuidado para não acordar ninguém. A cozinha é minúscula. Tem espaço para uma mesa pequena, a geladeira que faz um barulho estranho desde março, e um fogão que queima de um lado só. A lâmpada acima da mesa é aquela de luz branca e fria, a que deixa tudo parecer ainda mais deprimente. Ligo-a, sento. E começo. O papel da Premium Dental Lab está na minha bolsa, mas não preciso dele. Já memorizei cada número. R$ 5.000. Tessa. Brandon Reed. Linha de crédito profissional. Abro a gaveta onde guardo tudo. Sim, guardo tudo. Sou daquelas pessoas que as outras acham chatas, obsessivas. Mas quando você ganha o que eu ganho, quando cada real é suado e contado 2 vezes, você aprende a guardar recibos. Você aprende a saber exatamente aonde foi cada centavo. Espalho os extratos bancários sobre a mesa. 3 anos. 36 meses de registros. Começo a sublinhar com uma caneta vermelha que encontro no fundo de uma caneca de café. Janeiro de 2022, R$ 2.400 transferência para Portal de Tuição, especialização em ortodontia. Fevereiro, R$ 2.400. Março, R$ 2.400. Meu salário na clínica é R$ 2.800 por mês. Meu segundo emprego aqui com o Dr. Sim me dá mais R$ 800. Total, R$ 3.600. Menos impostos, menos transporte, menos comida. Sobram talvez R$ 2.000 para viver. Aluguel do apartamento, R$ 1.200. Água, luz, internet, R$ 300. Isso deixa R$ 500 para tudo mais. Comida, roupa, remédio. Tudo. E mesmo assim, meu salário inteiro da clínica foi para a especialização dele. Cada mês. Por 3 anos. Sigo o dedo pela coluna de datas. Abril, maio, junho. Sempre a mesma quantia. Sempre indo para o mesmo lugar. Meu dinheiro. Meu esforço. Minhas noites sem dormir, meus pés que doem, minha vida que ficou em suspenso enquanto ele estudava. Abro a pasta de crédito. A linha que assinei com ele em 2020 tinha limite de R$ 10.000. Vejo o extrato de 3 meses atrás. Saldo devedor, R$ 8.600. Isso é estranho. Ele nunca mencionou estar usando o crédito. Ele disse que a universidade estava financiando tudo, que ele estava tirando um empréstimo estudantil. Mentira. Abro o laptop. As mãos estão tremendo. Vou para a conta de e-mail compartilhada que temos, aquela que usamos para as coisas da vida em comum. Procuro por o Premium Dental Lab. Encontro. Um e-mail de confirmação de pagamento. Data, 15 de outubro. Valor, R$ 5.000. Descrição, série completa de facetas de porcelana, paciente Tessa M. Meu coração está batendo tão rápido que consigo ouvir. Procuro por mais. Encontro outro. Junho. R$ 1.200 para clareamento dental, paciente Tessa M. Agosto. R$ 800 para limpeza profissional com polimento, paciente Tessa M. Tessa. Sempre Tessa. Sento para trás na cadeira. Olho para meus pés. Estou descalça. A sola do sapato que uso para trabalhar está literalmente caindo. Colei com Superbola ontem porque não tenho dinheiro para comprar um novo. Tenho um par de meias com buraco no dedo do pé. Minha última refeição foi arroz com feijão e uma banana que estava quase podre.
E ele está usando meu crédito para pagar o sorriso de uma mulher chamada Tessa. Volto para o laptop. Preciso ver o rosto dela. Preciso saber quem é essa pessoa que vale R$ 5.000 do meu dinheiro. Procuro por Tessa no WhatsApp. Encontro a conversa. Ela tem um número salvo. Vou para o Instagram. O nome de usuário é @tessasmilebrig. O perfil é público. Clico. A primeira coisa que vejo é um carrossel de fotos. Tessa em um espelho de academia, com top de treino. Tessa em um restaurante que reconheço, aquele que fica no shopping Iguatemi, onde os pratos custam mais de R$ 80. Tessa em uma praia. Tessa com uma bolsa que custa mais do que eu ganho em um mês. Mas a foto que me congela é a mais recente. Postada há 2 semanas. É Tessa com um sorriso gigante, aquele sorriso de dentes perfeitamente brancos e alinhados. A legenda diz, Snack Peak da minha jornada do sorriso. Não consigo acreditar na diferença. Cara sorrindo e com os olhos em forma de coração. Obrigada, Dr. Reed, você é incrível. Há um coração vermelho embaixo. 43 curtidas. 7 comentários de amigas dizendo que ela está linda. Meu sorriso desapareceu completamente. Volto para a mesa da cozinha. Pego um papel em branco. Começo a escrever. Não estou pensando. Estou apenas escrevendo o que vejo. Transferência bancária 15 de outubro, R$ 5.000 para Premium Dental Lab. Post do Instagram 29 de outubro, foto de Tessa com sorriso novo. Diferença de dias, 14. Meu café ficou frio. Nem lembro de ter feito café. Mas há uma xícara na mesa, quase vazia, com uma mancha marrom no fundo. Deve ser de horas atrás. Não importa. Nada importa. Sigo procurando. Sigo encontrando. Outro e-mail. Março. R$ 2.100 para consultoria ortodôntica avançada, paciente Tessa M. Outro. Julho. R$ 3.200 para tratamento de alinhamento com aparelho invisível, paciente Tessa M. Ele não está tratando Tessa como paciente. Ele está investindo nela. Está construindo o sorriso dela com meu dinheiro. Enquanto isso, meus próprios dentes estão começando a doer. Há quanto tempo não vou ao dentista? 2 anos? 3? Não consigo lembrar. Não é prioritário. Sento com a cabeça nas mãos. A lâmpada acima de mim zumbi. É 2h47 da manhã. Consigo ouvir Brandon roncando no sofá lá na sala. Consigo ouvir a geladeira fazendo aquele barulho estranho. Consigo ouvir meu próprio coração quebrado batendo dentro do peito. Mas o que eu realmente ouço é o som do silêncio que vem depois de você perceber que foi enganada. Que foi usada. Que sacrificou tudo por alguém que nem sequer tinha a decência de ser honesto sobre isso. Pego o papel onde escrevi a timeline. Minha mão está firme agora. O tremor passou. Porque algo mudou. Algo clicou dentro de mim, como uma fechadura abrindo. Ele não sabe que eu sei. Enquanto ele dorme tranquilo no sofá, eu estou aqui, na cozinha fria, reunindo cada pedaço de prova. Cada e-mail. Cada transferência. Cada foto do Instagram de uma mulher que está usando meu futuro como se fosse dela. Meu telefone vibra. Uma notificação. É do banco. Uma transferência de R$ 2.400 saiu da minha conta. Para o portal de tuição. A especialização dele continua. Ele continua estudando. Continua vivendo meu dinheiro. Só que agora, pela primeira vez em 3 anos, eu vou fazer algo a respeito. Saio do apartamento antes do amanhecer. Não deixo bilhete. Não acordo Brandon. Apenas pego as chaves do carro, a bolsa com o recibo da Premium Dental Lab ainda amassado no bolso interno, e fecho a porta atrás de mim com cuidado para não fazer barulho. O carro é um Gol 2008, cinza, com um amassado na porta traseira esquerda que eu não tenho dinheiro para consertar. O banco do passageiro tem uma mancha de café que derramei há meses.
Nunca consegui tirar completamente. É uma daquelas coisas que você vê todo dia e acaba parando de notar, como um hematoma que fica roxo demais para parecer real. Dirijo até o depósito de suprimentos odontológicos onde trabalho meu segundo emprego. Fica a uns 20 minutos de carro, em uma região industrial perto do bairro de Belém. Rua de fábrica, barulho de máquinas, aquele cheiro de plástico queimado e óleo que você sente quando passa por lá. É 5h30 da manhã. Ainda está escuro. Estaciono no mesmo lugar de sempre, perto da entrada de carregamento, onde os motoristas deixam seus carros quando vêm buscar encomendas. A chuva começou há pouco. Não é aquela chuva violenta que lava tudo. É aquela chuvinha fina, chata, que molha devagar e deixa tudo pegajoso. O tipo de chuva que você quer que termine, mas sabe que vai durar o dia inteiro. As gotas escorrem pelo para-brisa em linhas tortas e desorganizadas. Fico sentada ali, com o motor desligado, olhando para a fachada do depósito. As luzes estão acesas lá dentro. Tem sempre alguém trabalhando, mesmo de madrugada. É um lugar que nunca dorme completamente. Meu telefone está na mão. Tela acesa. Hora, 5h47. Meu acesso ao sistema de pedidos da clínica está ativo. Sempre está. Preciso fazer login remotamente para fazer encomendas de resinas, de fios ortodônticos, de materiais de limpeza. Meu login é mariana.costa e a senha é especialização 2022. Sim, eu usei a senha dele. Ele nunca soube. Ele nunca perguntou. Abro o navegador. Digito o endereço do portal da clínica. Meus dedos estão frios. Não é por causa do ar-condicionado do carro. É por causa do que estou prestes a fazer. Login feito. Vou direto para os registros de pacientes. Procuro por Tessa. O sobrenome não está no Instagram, mas ele tem que estar em algum lugar. Procuro por Tessa M. Nada. Procuro por Tessa e deixo o sobrenome em branco. Encontro 3 Tessas. Uma tem 67 anos. Outra tem 12. A terceira tem 28 anos. Tessa Mendes. Endereço em Pinheiros. Data de nascimento, 14 de março de 1996. Clico no arquivo. As notas clínicas aparecem na tela. Procedimentos, datas, códigos. Meu coração está acelerado agora, mas minha mão está firme. Estou em um estado estranho de calma. É como estar dentro de um procedimento cirúrgico. Você não pensa em como se sente. Você apenas faz o que precisa fazer. Vejo as anotações. Consultoria. Clareamento. Alinhamento. Tudo com datas que correspondem aos e-mails que encontrei. Tudo com valores que correspondem às transferências da minha conta. Mas tem algo errado. Procuro pelo procedimento de facetas, aquele de R$ 5.000. O grande. O que mudou tudo. Encontro. Data, 15 de outubro. Código do procedimento, ANAT Gift. Anatomical Gift. Doação anatômica. Meu corpo inteiro fica frio. Um código de doação anatômica não é para um procedimento estético. Não é para facetas de porcelana. Esse código é usado quando você faz um trabalho de consultoria, de educação, de pesquisa, algo que pode ser escrito como caridade, como doação profissional. Algo que pode ser deduzido de impostos. Mas o recibo que eu estava segurando na mão, aquele papel amassado que peguei da lixeira do consultório, era uma fatura da Premium Dental Lab. Uma fatura de pagamento. Não de doação. Não de cortesia. Ele registrou como doação no sistema da clínica para poder deduzir de impostos. Mas pagou do meu bolso. Do meu crédito. Isso não é apenas roubo. Isso é fraude. Sento para trás na cadeira do carro. A chuva continua caindo. As gotas batem no teto metálico com um som monótono e hipnotizante. Meu telefone ainda está na mão, a tela mostrando o arquivo de Tessa Mendes, seus dentes novos, seu sorriso que custou tudo que eu tinha. Meus dedos se movem sozinhos.
Tiro uma foto da tela. Depois outra. Depois outra. Capturo cada página do arquivo. Cada nota. Cada código fraudulento. A mancha de café no banco do passageiro parece me olhar. Como se estivesse esperando por isso. Como se soubesse que esse momento estava chegando. Meu telefone vibra. Uma mensagem de Brandon: acordei e você não estava. Tudo bem? Não respondo. Porque nesse exato momento, enquanto a chuva continua caindo no para-brisa do meu Gol 2008, eu percebo que tenho exatamente o que preciso. Cada transferência bancária. Cada e-mail. Cada código fraudulento. Cada post do Instagram com timestamp. E agora, um código de procedimento que prova que ele cometeu fraude fiscal. Ele não sabe que eu tenho acesso ao sistema. Ele não sabe que eu passei a noite inteira reunindo provas. Ele não sabe que estou prestes a transformar cada uma delas em uma arma legal que vai destruir tudo o que ele construiu com meu dinheiro. A chuva continua. Meu carro continua estacionado. E eu continuo aqui, com 4 pastas de documentos ainda por organizar, e uma certeza absoluta de que tudo vai mudar a partir de agora. Estou na Biblioteca Municipal da Consolação, em um daqueles computadores públicos que ficam no fundo da sala, perto das estantes de referência. Ao meu redor, tem universitários com fones de ouvido, uma mulher idosa folheando jornais antigos em microfilme, e um adolescente que parece estar fazendo lição de casa. Ninguém está olhando para mim. Ninguém sabe que estou aqui reconstruindo a cronologia da minha própria destruição. A tela do computador é um daqueles monitores CRT antigos, com a resolução ruim, e o teclado tem uma tecla que gruda um pouco. Mas funciona. É tudo o que eu preciso. Abri o Instagram de Tessa Mendes há 20 minutos. Seu perfil é público. Ela tem 8.347 seguidores. Ela posta regularmente fotos de brunch, de viagens, de roupas, de maquiagem. E muitas, muitas fotos do seu sorriso. Estou em um estado estranho agora. Não é raiva. Não é tristeza. É algo mais frio do que isso. É como estar dissecando um inseto em uma aula de biologia. Você está observando, documentando, sem qualquer emoção. Sou uma contadora forense da minha própria vida. Cada post é um recibo. Cada timestamp é uma prova. Comecei a rolar para baixo em seu histórico de posts. Setembro. Agosto. Julho. Junho. Maio. Abril. Outubro do ano anterior. Lá está. Snack Pequiet mais Smile Diurne. Cara sorrindo com riso forçado e olhos sorridentes. Can't wait to show you guys the final result. Hashtag Smile Goals. Hashtag Transformation. Data: 29 de outubro. Meus dedos estão tremendo enquanto clico para ver a data exata. 29 de outubro. 2 semanas depois que encontrei o recibo da Premium Dental Lab. 2 semanas depois que ele transferiu R$ 5.000 do meu crédito para a conta da clínica. Ela está em uma clínica odontológica nessa foto. Está usando aquele avental de paciente. Está com a boca aberta, mostrando algo que não consigo ver direito. Mas consigo ver o brilho nos olhos dela. A expectativa. A emoção de estar recebendo algo que alguém pagou para ela. Rolo mais para baixo. Day one of my new smile. Dr. Reed is a genius. Faíscas e feel like a new woman. Data: 6 de novembro. Tem uma foto dela de perfil, mostrando os dentes novos. Facetas de porcelana. Brilhantes. Perfeitas. O tipo de sorriso que custa dinheiro que você não tem. Meu peito aperta. Continuo rolando. Thank you, Dr. Reed, for making me feel beautiful. This is the best graduation gift ever. Data: 7 de novembro. Meu sangue congela. Melhor. Presente. De formatura. Clico na data novamente. 7 de novembro. Exatamente um dia depois que Brandon passou nas provas finais do curso de especialização.
Exatamente um dia depois que recebi aquele e-mail dele dizendo que tinha conseguido, que tínhamos que comemorar, que ele queria me levar para jantar no Haskell, aquele restaurante caro que ele sempre falava. Ele nunca me levou. Mas levou ela. Ele não me deu um presente de formatura. Ele deu para ela. Com o meu dinheiro. Com o meu crédito. Com os meus anos de segundo emprego, de café derramado no carro que não consigo consertar, de sapatos de trabalho com o solado rachando. Sinto uma sensação estranha no meu peito. Não é apenas raiva. É algo mais profundo. É a sensação de estar vendo a prova física, visual, documentada, de que eu fui apagada. Que meus sacrifícios foram convertidos em algo para outra pessoa. Levanto da cadeira e vou até a impressora. Preciso de cópias. Preciso de papel, preciso de algo físico que eu possa segurar nas mãos e mostrar para alguém. Imprimo a foto de Tessa com um sorriso novo. Imprimo o post com a data de 6 de novembro. Imprimo o post que diz melhor presente de formatura. Imprimo tudo. As folhas saem da impressora com aquele barulho mecânico. Papel quente. Tinta fresca. Evidência. Sento novamente no computador. Abro um documento de texto. Começo a fazer uma linha do tempo. 15 de outubro. Procedimento ANAT Gift registrado no sistema da clínica. R$5.000. 29 de outubro. Tessa posta Snack Packet mais Smile Journey. 6 de novembro. Tessa posta foto dos dentes novos. Dr. Reed Isagênios. 7 de novembro. Tessa posta agradecimento. Melhor presente de formatura. 8 de novembro. Brandon passa nas provas finais. Espera. Volto para o Instagram de Tessa novamente. Procuro pelo post sobre a formatura. Leio com cuidado. Thank you, Dr. Reed, for making me feel beautiful. This is the best graduation gift ever. Não é a formatura dela. É a formatura dele. Ele deu para ela o presente que deveria ter me dado. Usou o meu dinheiro. Registrou como doação no sistema. Deduziu de impostos. E documentou tudo no Instagram dela, onde qualquer pessoa pode ver, onde fica registrado para sempre. Imprimo essa também. Meu telefone vibra. É uma mensagem de Brandon. Você vai voltar para casa hoje? Preciso falar com você sobre algo importante. Algo importante. Provavelmente quer me contar sobre a formatura. Quer me levar para jantar. Quer comemorar nosso sucesso. Não respondo. Porque agora tenho algo que ele nunca esperou que eu teria, a prova visual, datada, documentada, de que ele não apenas me roubou. Ele me humilhou. E fez questão de deixar tudo registrado em público, como se eu fosse invisível o suficiente para nunca descobrir. Guardo as impressões na minha bolsa. Meu coração está acelerado agora, mas meu rosto está calmo. Sou uma mulher em uma biblioteca pública, imprimindo documentos, como qualquer outra pessoa. Ninguém sabe que estou reunindo as peças de um quebra-cabeça que vai destruir tudo. Ninguém sabe que em breve vou precisar de mais do que impressões de Instagram. Vou precisar de um advogado. Deixei as impressões do Instagram em uma pasta de papel pardo. Coloquei tudo dentro da minha bolsa, junto com os extratos bancários que imprimi a semana anterior. Meu coração ainda acelerado, mas meu rosto estava vazio quando saí da biblioteca. Passei 3 dias reunindo coragem. 3 dias olhando para aquela pasta, deixada embaixo da cama. 3 dias fingindo normalidade enquanto Brandon chegava em casa falando sobre seus planos de consultório, seus sonhos de expansão, seu futuro brilhante. Nosso futuro, ele dizia. Como se eu ainda fizesse parte disso. No 4º dia, liguei. O escritório de advocacia fica em um prédio cinzento, sem nada de especial, em uma rua lateral perto da Avenida Brasil. O tipo de lugar que você passa todos os dias e nunca repara. Nenhuma placa dourada. Nenhum ar de prestígio. Só uma porta de vidro fosco com o nome em letras pretas, Souza e Associados, Direito Civil e Administrativo. Entrei.
A recepção tinha 2 cadeiras de plástico cinza, uma mesa de fórmica, e uma mulher de meia-idade comendo um sanduíche atrás de um computador antigo. Ela olhou para mim sem interesse particular. Tenho uma consulta marcada para as 14 horas com a doutora Souza, menti. Não tinha marcado nada. Mas sabia que se dissesse que era uma emergência, eles me colocariam na fila de espera. Se fingisse que tinha marcado, talvez conseguisse 5 minutos. Nome: Mariana Costa. Ela digitou algo, esperou, digitou mais alguma coisa. Levantou os olhos. Pode sentar. Ela está em uma ligação. Uns 10 minutos. Sentei em uma das cadeiras de plástico. A bolsa pesava nos meus joelhos como uma coisa viva. Dentro dela, a pasta com as impressões, os extratos, as datas, as provas de que minha vida tinha sido transformada em uma transação fraudulenta. Meu salário como auxiliar de enfermagem era R$ 2.800 por mês. Meu segundo emprego, limpando consultórios à noite, me dava mais R$ 1.200. R$ 3.000 por mês. Depois de impostos, aluguel, comida, transporte, eram sobras mínimas. Mas eu economizava. R$ 50 aqui, R$ 100 ali. Durante 3 anos, economizei R$ 28.400 em uma conta que Brandon não conhecia, porque esse dinheiro era para nossa formatura dele, para o nosso futuro. Exceto que o futuro era dele. E a formatura era dele. E o presente era para outra pessoa. A porta ao lado da recepção se abriu. Uma mulher saiu. Tinha uns 40 e poucos anos, cabelo castanho preso em um coque impecável, um taier cinzento sem nada de especial. Nenhuma joia. Nenhuma maquiagem excessiva. Apenas uma mulher que parecia estar acostumada a resolver problemas de outras pessoas. Mariana, ela perguntou. Levantei. Sou a doutora Souza. Vem, meu consultório é aqui. Segui-a por um corredor estreito. As paredes tinham aqueles quadros de paisagem genérica que você encontra em qualquer lugar, montanhas, lagos, nada que significasse qualquer coisa. O escritório dela era pequeno. Uma mesa de madeira clara, 2 cadeiras, uma estante com livros de direito. Uma xícara de café frio em um canto da mesa. Senta, ela disse. O que te traz aqui? Respirei fundo. Coloquei a bolsa no colo. Meu coração estava acelerado, mas minha voz saiu firme. Preciso denunciar fraude. Embezzlement. E preciso de ajuda para não destruir minha própria vida no processo. Ela puxou um bloco de anotações. Pegou uma caneta. Seu rosto não mudou. Começa do início, ela disse. Comecei. Contei sobre o segundo emprego. Contei sobre o dinheiro que economizei. Contei sobre a linha de crédito que assinei em nome dele. Contei sobre o recibo da Premium Dental Lab que encontrei no lixo. Contei sobre o código Banat Gift no sistema da clínica. Contei sobre o Instagram de Tessa. Enquanto eu falava, tirei as impressões. Coloquei na mesa. Extratos bancários. Timestamps. Datas. Tudo organizado. Tudo documentado. A doutora Souza revisou cada página. Devagar. Sem pressa. Seu rosto permanecia neutro, mas seus olhos se moviam rápido, absorvendo cada detalhe. Quando chegou a impressão do post de Tessa, "This is the best graduation gift ever", ela pausou. Levantou os olhos para mim. Quanto tempo vocês estão juntos? 7 anos, respondi. Moramos juntos há 5. Ele sabe que você descobriu? Não. Eu fingia normalidade. Ela colocou a caneta na mesa. Recostou-se na cadeira. Isso é embezzlement e fraude fiscal, ela disse. Sua voz era calma, profissional, sem nenhum traço de pena. Ele usou uma linha de crédito em seu nome para fazer uma doação fraudulenta a uma paciente. Deduziu como caridade. Falsificou registros. E você tem a prova visual de que a beneficiária era sua namorada. Meu estômago se contraiu.
Ele pode perder a licença antes de sequer conseguir exercer, continuou ela. O Conselho de Odontologia não brinca com fraude. E a Receita Federal? Eles vão querer falar com ele também. Ela fez uma pausa. Qual é o seu objetivo aqui, Mariana? Fiz silêncio. Tinha ensaiado essa resposta 1000 vezes, mas agora, sentada naquela cadeira, com aquela mulher me olhando com interesse profissional e não com pena, a resposta saía diferente da que eu tinha planejado. Eu quero que ele pague pelo que fez. Não há polícia. Não há o conselho. A mim. A doutora Souza assentiu lentamente. Temos opções, ela disse. A arbitragem é mais rápida que tribunal. Mais discreta. E muito mais eficaz quando você tem provas como essas. Ela abriu uma gaveta e tirou um contrato. Minha taxa é R$ 500 para a consulta inicial, mais R$ 200 por hora se você quiser que eu proceda. Você consegue isso? Olhei para minha bolsa. Tinha exatamente R$ 500 em uma conta de poupança. Era o dinheiro que tinha economizado para aquele fim de semana de noivado que Brandon tinha cancelado no mês anterior, porque tinha que estudar para as provas. Aquele dinheiro tinha sido guardado para celebrar um futuro que nunca foi meu. Sim, respondi. Consigo. Ela começou a fazer anotações. Perguntas. Datas. Nomes. Ela criou um arquivo. Digitou meu número de telefone. Meu endereço. Minha profissão. Vou preparar uma estratégia, ela disse. A arbitragem é o caminho. Mais rápido. Mais limpo. E quando você chegar lá com essas provas, ele vai entender que não tem opção. Levantei. Minha bolsa estava vazia agora. Tinha deixado toda a documentação com ela. Toda a evidência. Toda a prova de que minha vida tinha sido roubada. Quando podemos começar? Perguntei. Ela sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que tinha visto muitos homens como o Brandon, e sabia exatamente como desmontá-los. Deixa comigo, ela disse. Vou mandar um e-mail para você em 2 dias com o plano. Mas Mariana? Uma coisa importante. Sim. Quando isso começar, você não pode hesitar. Você entende? Não pode recuar. Não pode tentar conversar com ele primeiro. Não pode dar a ele a oportunidade de se preparar ou de manipular você. Assenti. Quando eu disser que é hora, você vem aqui, a gente senta em uma sala, e a gente apresenta as provas para um árbitro. Ele não vai ter tempo de reagir. Ele não vai ter tempo de pensar. Ele só vai assinar os papéis ou enfrentar as consequências. Meu coração acelerou. Você está pronta para isso? Ela perguntou. Respirei fundo. Sim, menti. Não sabia se estava pronta. Mas sabia que tinha que estar. Ela assentiu. Então vamos desmontar esse homem. 2 dias depois, o e-mail chegou. Não foi um e-mail longo. A doutora Souza era econômica com palavras, assim como era com tudo mais. Mariana, anexo está o plano. Leia com cuidado. Quando você estiver pronta, me avise. Temos uma janela de 3 semanas antes que ele receba a notificação de renovação da licença. Depois disso, fica mais complicado. Souza. Imprimi o documento em uma lan house perto do meu apartamento, porque não queria que nada ficasse no histórico do meu computador em casa. Brandon tinha o hábito de olhar o que eu abria. Não de forma agressiva. Só, casualmente. Como se tivesse o direito. Quando cheguei em casa, ele estava dormindo no sofá, com o laptop aberto sobre o peito. Estudava até tarde agora, preparando-se para as provas finais. Ou pelo menos era o que ele dizia. Passei por ele em silêncio, entrei no quarto, tranquei a porta. Deitei na cama e li o plano. Arbitragem. Não tribunal. Mais rápido, mais discreto. A doutora Souza já tinha contatos com um árbitro aposentado que era especialista em disputas profissionais e fraude.
Ela marcaria a sessão para uma terça-feira à tarde, um dia em que Brandon teria aula, mas ela entraria em contato com ele na véspera, dizendo que era uma questão urgente relacionada ao consultório do tio dele. Ele compareceria sem desconfiar. Quando chegasse lá, eu estaria esperando. E eu teria os 4 binders. A doutora Souza tinha escrito uma nota à mão no final do documento: você precisa organizar tudo em stacks. Stack A, seus extratos bancários e transferências. Stack B, a cobrança da linha de crédito. Stack C, as impressões do Instagram com timestamps. Stack D, a documentação do sistema da clínica, o código ANAT Gift, o registro falso. Cada stack conta uma parte da história. Juntas, elas contam a verdade inteira. Passei a noite acordada, lendo e relendo. Meu coração acelerava cada vez que virasse uma página. Isso era real. Isso estava acontecendo. Em 3 semanas, eu estaria em uma sala com Brandon, e ele saberia. Ele saberia que eu sabia. E não haveria volta. No dia seguinte, comecei. Minha mesa de cozinha virou um escritório de investigação. Limpei tudo, os pratos, as xícaras de café velhas, as migalhas de pão. Precisava de espaço. Precisava de clareza. A mesa era pequena, branca, com uma mancha de café que nunca saiu completamente. Eu a olhava enquanto trabalhava, e ela me lembrava de algo. Essa mancha era de um café que Brandon tinha derrubado semanas atrás, enquanto lia um e-mail sobre a formatura. Ele tinha rido. Eu tinha limpado. Agora eu estava usando essa mesma mesa para destruir tudo que ele tinha construído. Peguei os extratos bancários que tinha impresso na biblioteca. 3 anos de registros. Cada transferência destacada com um marca-texto amarelo. R$ 500 em janeiro de 2022. R$ 800 em fevereiro. R$ 1.200 em março. Os números eram pequenos, mas constantes. Como uma hemorragia lenta. Como se eu estivesse sangrando em câmera lenta, e ninguém tivesse percebido. Criei o stack e coloquei os extratos em ordem cronológica, dentro de uma pasta de papelão azul. Escrevi transferências diretas na aba com uma caneta preta, letras firmes. Cada página tinha uma anotação minha: salário de janeiro, segundo emprego, economia pessoal. Eu queria que fosse absolutamente claro que aquele dinheiro tinha vindo do meu suor, do meu cansaço, das minhas noites limpando consultórios com as mãos dormentes. Depois veio o Stack B. A cobrança da linha de crédito. Eu tinha tirado uma segunda cópia do recibo que encontrei no lixo. A doutora Souza tinha um contato em um laboratório de análise forense que confirmou que era autêntico. A cobrança de R$ 5.000 para Premium Dental Lab, Veneers. O nome do paciente era Tessa Oliveira. A data era 14 de março de 2024. Coloquei tudo em uma pasta verde. Escrevi cobrança fraudulenta na aba. Minha letra estava mais tremendo agora. O Stack C foi o mais difícil de fazer. Tive que voltar ao perfil de Tessa no Instagram, ainda público, ainda arrogante, e imprimir cada post relevante. Snack Pequiet mais Smile Diurne. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, 16 de março, 2 dias depois da cobrança. Depois, Feeling Myself esmalte para unhas, 22 de março, com um close do sorriso brilhante. E o pior, Thank you, Dr. Reed, for making my dreams come true. This is the best graduation gift ever capelo 2 corações, 24 de março, com uma foto dela beijando Brandon na bochecha, os dois sorrindo para a câmera. Ele tinha a mão na cintura dela. Ele estava feliz. Eu tinha pago por aquela felicidade. Coloquei as impressões em uma pasta vermelha. Escrevi beneficiária e timeline na aba. Minha mão estava tremendo quando terminei. O Stack D foi o último. A documentação do sistema da clínica. Eu tinha acessado remotamente, usando minhas credenciais de fornecedora de suprimentos, um acesso que ninguém tinha notado, porque ninguém esperava que eu fizesse isso. No arquivo de Tessa, o código estava lá, ANAT Gift. Anatomical Gift. Uma doação de caridade.
Mas a nota dizia Cosmetic Veneers, Full Set. E a cobrança tinha sido feita. Ele tinha falsificado os registros. Tinha declarado uma doação que nunca foi. Tinha deduzido nos impostos uma caridade que era um presente para sua namorada. Coloquei tudo em uma pasta preta. Escrevi fraude no sistema, na aba com a letra mais firme que consegui. 4 pastas. 4 cores. 4 histórias que, juntas, contavam a verdade inteira. Depois veio o documento final. O que a doutora Souza tinha pedido. Uma linha do tempo. Uma página. Simples. Sem emoção. Comecei a escrever. 14 de janeiro de 2022, Mariana Costa abre conta de poupança. Objetivo: economizar para futuro compartilhado. 14 de março de 2024, linha de crédito em nome de Mariana Costa é cobrada em R$ 5.000. Beneficiário: Prêmio Dental Lab Paciente, Tessa Oliveira. 16 de março de 2024, Tessa Oliveira publica no Instagram, Snack Packet mais Smile Journey. 24 de março de 2024, Tessa Oliveira publica no Instagram, agradecimentos a Dr. Reed por o melhor presente de formatura. 24 de março de 2024, Dr. Brandon Reed passa em exame final de licença. 28 de março de 2024, código ANAT Gift inserido no sistema da clínica de Dr. Sim para arquivo de Tessa Oliveira. A linha do tempo era perfeita. Era um mapa. Era uma confissão. Coloquei a página na frente de cada pasta, para que quando o árbitro abrisse, a primeira coisa que visse fosse a verdade, organizada, limpa, inegável. Meu apartamento estava escuro agora. Eu tinha trabalhado até tarde. Brandon estava fora, em um estudo em grupo, tinha dito. Ou talvez estivesse com Tessa. Não importava mais. Olhei para as 4 pastas alinhadas na minha mesa de cozinha. Azul. Verde. Vermelho. Preto. Cada uma pesava alguns gramas. Juntas, pesavam toneladas. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para a doutora Souza, estou pronta. Ela respondeu em segundos, amanhã eu confirmo a data da arbitragem. Prepare-se para terça-feira da próxima semana. Traga os binders. Não conte para ninguém. Desliguei o telefone. Olhei para as pastas. Olhei para a mancha de café na mesa. Respirei fundo. E então, meu telefone tocou. Era Brandon. Sua voz era alegre, descontraída. Oi, amor. Vou chegar em casa em 20 minutos. Você quer que eu traga algo para comer? Pensei em pedir aquele japonês que você gosta. Meu coração acelerou. Minha voz saiu normal, como se nada estivesse acontecendo. Tudo bem. Qualquer coisa. Perfeito. Tchau, amor. Te amo. Ele desligou. Eu continuei olhando para as pastas, para a mancha de café, para as minhas mãos tremendo levemente. Em 7 dias, tudo mudaria. A sala de arbitragem cheirava a desinfetante industrial e algo mais antigo, como se o aroma de centenas de disputas já resolvidas estivesse impregnado nas paredes bege. Fluorescentes zumbiam acima, aquele som que você só percebe quando está em silêncio absoluto, quando seu corpo inteiro está tenso demais para ignorar qualquer detalhe. Eu tinha chegado 45 minutos mais cedo. Precisava estar lá primeiro. Precisava estar calma quando ele entrasse. A mesa de laminado branco ocupava o centro da sala. 4 cadeiras. Uma para mim, uma para Brandon, uma para o árbitro aposentado, um homem chamado Dr. Marcelo Ferreira, que tinha passado 30 anos resolvendo disputas em conselhos profissionais, e uma para o advogado de Brandon, um sujeito chamado Ricardo Mendes que tinha cara de quem nunca tinha perdido um caso na vida. Eu tinha colocado os 4 binders em frente à minha cadeira. Azul, verde, vermelho, preto. Organizados do menor ao maior, como uma progressão. Como uma história que só fazia sentido quando você lia na ordem correta. A doutora Souza entrou comigo. Ela se sentou à minha esquerda, sem dizer nada.
Apenas colocou a mão no meu ombro por um segundo. Não era carinho, era calibração. Era um técnico verificando se o instrumento estava afiado. Depois, a porta abriu de novo. Brandon entrou primeiro. Ele estava usando um blazer azul marinho que eu tinha ajudado a escolher 2 anos atrás, em uma loja no Tatuapé. Seus dentes eram perfeitos, claro. Sempre foram. Mas agora eu sabia o preço deles. Ele não me reconheceu imediatamente. Eu tinha deixado crescer o cabelo. Tinha deixado ficar grisalho em algumas mechas, não tinha dinheiro para colorir, então simplesmente aceitei. Meu rosto era mais magro, porque tinha passado 3 meses dormindo 3 horas por noite, trabalhando, organizando, compilando. Tinha deixado de usar maquiagem. Tinha deixado de importar. Quando seu olhar finalmente encontrou o meu, houve um segundo de confusão. Depois, reconhecimento. E depois, algo que pareceu ser pânico, mas ele o escondeu rápido, transformando em um sorriso arrogante. Mariana, ele disse, como se fosse uma piada. Que surpresa! Eu não respondi. Apenas olhei para ele, completamente imóvel. Depois, olhei para o advogado dele, que tinha se sentado e estava folheando alguns papéis. Ricardo Mendes tinha o ar de um homem que esperava resolver isso em 10 minutos. O doutor Ferreira entrou por último. Ele era um homem de uns 65 anos, com óculos de leitura pendurados no pescoço e a postura de alguém que tinha visto tudo. Ele se sentou à cabeceira da mesa e abriu um caderno. Então ele disse, esta é uma sessão de arbitragem solicitada pela doutora Souza em nome de sua cliente, Mariana Costa. Brandon Reed, você recebeu a notificação? Recebi e Brandon respondeu, ainda com aquele sorriso. Mas preciso ser honesto, doutora Ferreira. Não tenho ideia do que isso é sobre. Meu tio mencionou algo sobre um assunto urgente da clínica, mas... Esse assunto é privado, eu disse. Minha voz saiu firme. Calma. Como se eu estivesse lendo um relatório de sinistro no trabalho, sem emoção. Todos olharam para mim. Eu me mexi na cadeira. Peguei a primeira pasta, a azul, e a coloquei na frente do doutora Ferreira. Depois, peguei a minha cópia e abri na primeira página. Estes são meus extratos bancários, eu disse. 3 anos. Cada transferência está destacada. Cada uma delas saiu da minha conta corrente e foi para a conta de tuição do Dr. Reed. Essa é a Stack A. O doutora Ferreira começou a folhear. Suas sobrancelhas se movimentaram ligeiramente, não muito, mas o suficiente para eu saber que ele estava entendendo. Que ele estava vendo os números. Que ele estava compreendendo a escala. Ricardo Mendes se inclinou para a frente. Eu vi seus olhos se movimentarem pela página. Ele começou a ler mais rápido. Então, eu coloquei a segunda pasta na frente do doutora Ferreira. Verde. Essa é a Stack B, eu disse. Uma cobrança de R$ 5.000 feita em minha linha de crédito profissional, uma linha que o Dr. Reed me pediu para abrir em meu nome, para nosso futuro. A cobrança foi feita para um laboratório de prótese dentária. O paciente é Tessa Oliveira. Eu vi o rosto de Brandon mudar. Ele abriu a boca. Espera, ele começou. Mas eu continuei, minha voz nunca oscilando. A terceira pasta, eu disse, colocando a vermelha na frente do doutora Ferreira, contém prints do Instagram de Tessa Oliveira. Continue stamps. Mostrando o procedimento sendo feito. E agradecimentos públicos ao Dr. Reed por, e eu cito, o melhor presente de formatura, ponto. Ricardo Mendes tinha se virado completamente para Brandon agora. Eu conseguia ver a mandíbula dele se apertando. Então, eu coloquei a última pasta. A preta. E essa, eu disse, é a documentação do sistema da clínica do Dr. Sim. Mostra que o procedimento foi registrado como uma doação de caridade, a Nat Gift, quando na verdade foi uma cobrança direta. Isso é fraude de imposto de renda e falsificação de registros profissionais. Eu abri a pasta preta e apontei para a página com o código. O doutora Ferreira se inclinou para a frente. Seus óculos saíram do pescoço e foram para seus olhos.
Ricardo Mendes tinha ficado completamente branco. E Brandon estava olhando para as pastas como se fossem cobras. Como se, a qualquer momento, elas pudessem se mover e o atacar. Eu então coloquei a linha do tempo na frente do Doutora Ferreira. Uma página. Simples. Limpa. Uma narrativa perfeita de roubo, traição e crime. Essa, eu disse, é o mapa completo. Do começo ao fim. O Doutora Ferreira começou a ler. Seus olhos se movimentavam de cima para baixo. Linha por linha. Número por número. Data por data. Quando terminou, ele tirou os óculos e olhou para Brandon. Você quer responder a essas acusações? Ele perguntou. Brandon abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E foi nesse momento que Ricardo Mendes colocou a mão no braço dele e sussurrou algo que eu não consegui ouvir. Mas eu consegui ler os lábios. Nós perdemos. Eu finalmente olhei para Brandon. Ele estava pálido. Não aquele pálido elegante de quem trabalha em consultório. Era um pálido de pessoa que acabou de ver o chão desaparecer embaixo dos seus pés. Seus dedos batiam na mesa, um ritmo acelerado, descontrolado, e eu reconheci aquele gesto. Era o que ele fazia quando estava nervoso na faculdade. Quando tirava notas ruins. Quando tinha que pedir dinheiro emprestado. Eu não tinha visto esse gesto em anos. Não porque ele tivesse parado de ficar nervoso. Mas porque eu tinha parado de estar perto o suficiente para notar. Doutor Reed, eu disse, minha voz ainda aquele tom neutro, clínico, você quer falar agora, ou você quer que eu continue? Ele abriu a boca. Nada saiu. Ricardo Mendes continuava sussurrando, mas Brandon não estava ouvindo. Estava olhando para as pastas. Para a linha do tempo. Para mim. Mariana, isso é um mal-entendido, ele começou, e eu ouvi o pânico entrando na voz dele agora, aquele tom que pessoas usam quando estão tentando consertar algo que não tem conserto. Eu posso explicar. A Tessa, eu ia te contar. A gente ia conversar sobre isso quando eu tivesse estabilizado a clínica. Você vai conversar agora, eu disse. Eu me levantei. Não dramaticamente. Só me levantei, calmamente, e caminhei até o outro lado da mesa. Até ficar de pé, olhando para baixo para ele. Para seu blazer azul marinho. Para suas mãos tremendo ligeiramente. Para aquele rosto que eu conhecia tão bem que podia desenhar de olhos fechados. Eu coloquei 2 documentos na frente dele. Brancos, impressos, com selos e assinaturas de um cartório. Minha voz saiu baixa. Controlada. Como um cirurgião explicando exatamente onde vai fazer o corte. Isso é uma liberação de débito, eu disse. E isso é um plano de reembolso. R$ 28.400. Você vai assinar os 2. Agora. Mariana, por favor. Brandon começou. Ou eu continuei, como se ele não tivesse falado, eu vou fazer uma denúncia formal ao Conselho Regional de Odontologia em exatamente. Eu olhei para o relógio na parede, aquele relógio de plástico barato que marcava 20 horas e 47, 8 minutos e 13 segundos. Quando o expediente abrir amanhã de manhã, às 9 horas e 1, seu nome vai estar em uma denúncia de fraude, falsificação de registros profissionais e roubo. Você vai perder sua licença. Você nunca mais vai exercer a profissão que gastou 7 anos estudando. Eu coloquei uma caneta em cima dos documentos. Uma caneta azul comum. Nada especial. Apenas uma ferramenta. Você escolhe, eu disse. O silêncio na sala era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. O zumbido do fluorescente continuava, aquele som constante, irritante, implacável. Como o tic-tac de um relógio. Como um metrônomo contando cada segundo que Brandon não assinava. Ricardo Mendes tinha virado para ele, e eu conseguia ver nos olhos do advogado que ele já tinha calculado as probabilidades. Que ele já sabia qual era a resposta certa. Que ele estava apenas esperando que Brandon chegasse à mesma conclusão. Brandon olhou para mim. Depois, para a caneta.
Depois, para a linha do tempo. Naquela página, havia uma foto de Tessa sorrindo. Aquele sorriso perfeito. Aqueles dentes brancos, brilhantes, que custaram meu terceiro emprego, minhas noites sem dormir, meus sapatos com a sola furada. Ele estendeu a mão para a caneta. Mas antes que seus dedos a tocassem, a porta da sala se abriu. Uma mulher entrou. Ela estava segurando uma pasta cinza. Seus olhos encontraram os meus por um segundo. Era a secretária do consultório do Dr. Sim, a mesma que eu via todos os dias quando ia buscar os pedidos de suprimentos. Ela tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Culpa. Ou talvez alívio. Doutor Ferreira, ela disse, desculpe a interrupção. Mas eu preciso entregar isso pessoalmente. Ela colocou a pasta na mesa. Ao lado da linha do tempo. Meu estômago deu um salto. Eu não tinha pedido para ninguém trazer documentos adicionais. Eu saí do prédio de arbitragem em silêncio. Nem olhei para trás quando Brandon saiu pelo corredor oposto, seu advogado murmurando algo que eu não conseguia ouvir. A mulher da secretária tinha desaparecido tão rápido quanto tinha chegado, deixando apenas aquela pasta cinza na mesa, seus documentos ainda não abertos. Meu advogado tinha me tocado no ombro quando tudo terminou. Ele assinou, ela tinha dito, como se eu não tivesse visto com meus próprios olhos. Como se a caneta não tivesse deixado aquelas marcas azuis nos papéis. Como se aquilo tudo fosse real. Agora eu estava sentada no meu carro. O mesmo carro de 2015, com o banco de trás cheio de caixas de suprimentos odontológicos que eu ainda precisava devolver ao Dr. Sim. A mesma mancha de café no banco do passageiro, aquela que eu tinha feito semanas atrás, quando acordei tão cansada que nem conseguia segurar a xícara direito. O sol estava brilhando. Aquele sol de final de tarde que deixa tudo muito claro, muito exposto. Nada para se esconder. Nada para fingir. Meu celular vibrou. Eu olhei para a tela. Uma notificação do aplicativo de banco. Uma transferência automática tinha entrado na minha conta. R$ 5.000. O primeiro pagamento do acordo. A primeira de 57 parcelas que Brandon teria que fazer até que a dívida estivesse quitada. Eu coloquei o celular no colo. Aquela vibração tinha significado tudo uns dias atrás. Teria feito meu coração disparar. Teria sido a diferença entre comer arroz com feijão ou conseguir um frango para a semana. Mas naquele momento, sentada naquele carro fedorento, com aquela mancha de café ao meu lado, eu senti algo diferente. Era a paz. Não aquela paz que você sente quando consegue o que quer. Era outra coisa. Era o silêncio depois que um barulho constante, aquele zumbido que você nem percebia mais que estava ouvindo, de repente desaparece. Você respira. Seu peito desaperta. Seu corpo inteiro relaxa porque, afinal, você não precisa mais estar em pé o tempo todo, pronto para absorver o próximo golpe. Meu celular vibrou de novo. Desta vez, era um e-mail. Assunto: inscrição confirmada, curso de gestão de consultórios odontológicos. Eu tinha clicado em se inscrever naquele curso semanas atrás, quando ainda estava economizando cada centavo, quando ainda estava pensando em como seria bom ter alguma qualificação além de mulher que paga as contas de um homem que não vale a pena. Tinha custado R$ 400. Uma quantia que teria feito diferença. Mas quando recebi a notificação do banco esta manhã, quando vi aqueles R$ 5.000 entrando, eu tinha finalmente clicado em confirmar compra. Pela primeira vez em anos, eu estava investindo em mim mesma. Não porque Brandon tivesse me pedido. Não porque alguém tivesse me dito que eu deveria. Mas porque eu finalmente tinha permissão para isso. Porque o dinheiro que eu ganhava era meu. Porque meu futuro não ia ser construído em cima de sacrifícios silenciosos e sorrisos de mentiroso. Eu olhei para aquela mancha de café. Ela continuava lá. Meu carro continuava velho. Meus sapatos continuavam com a sola furada, aliás, eu tinha que comprar uns novos em breve, e agora eu podia fazer isso sem contar moedas. Minha vida ainda era pequena, ainda era difícil, ainda era exausta em muitos aspectos. Mas agora ela era minha. Eu liguei o carro.
Ele fez aquele barulho estranho que faz quando está frio, aquele som que me assustava quando eu era mais jovem porque eu pensava que significava que algo estava quebrado. Agora eu sabia que era só o carro sendo velho. Só isso. Nada mais. Enquanto eu saía do estacionamento, eu pensei naquela pasta cinza que a secretária tinha trazido. Eu nunca soube o que havia dentro dela. Nunca tive coragem de perguntar. Mas eu sabia que tinha algo a ver com Brandon. Algo que ela queria que ele soubesse. Algo que talvez tivesse mudado tudo, se tivesse sido aberto. Mas não importava mais. Porque eu já tinha o que precisava. Eu tinha a verdade. Eu tinha as provas. Eu tinha a lei do meu lado. E mais importante que tudo, eu tinha certeza de que fiz a coisa certa. Às vezes, a justiça não é dramática. Não é aquele momento em que você grita na cara de alguém e todos aplaudem. É aquela manhã silenciosa quando você acorda e percebe que não precisa mais carregar o peso de outra pessoa. É aquele momento quando você olha para seu celular e vê que o dinheiro que você ganhou é realmente seu. É aquela sensação de poder respirar fundo sem que alguém te puxe para baixo. Eu queria que você soubesse disso. Porque se você está assistindo agora, se você está em uma situação parecida com a minha, se você está financiando os sonhos de alguém enquanto os seus próprios ficam de lado, se você está fingindo que não vê a traição porque é mais fácil do que enfrentar, eu quero que você saiba que existe um caminho para fora. Não é fácil. Não é rápido. Mas é possível. Você merece um futuro que seja seu. Você merece dinheiro que você ganhou sem culpa. Você merece paz. Se essa história tocou você, se você reconheceu a si mesmo em alguma parte disso, por favor, inscreva-se no canal. Junte-se à comunidade de pessoas que recusam ser vítimas. Compartilhe sua história nos comentários. Porque você não está sozinho, e sua história importa.